Olá. Essa atividade que eu deixei para vocês na última semana de abril, penúltima semana de abril, perdão, falava sobre os vírus e as bactérias, né? Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam, na verdade, estar dentro de uma célula hospedeira para, por exemplo, se reproduzir, senão eles não conseguem, né? E eles são extremamente simples, são acelulares, ou seja, não tem uma organização celular, não tem célula, por isso ele é considerado por vários cientistas como um ser não vivo, né? Ele, inclusive, ele não está enquadrado em nenhum dos 5 reinos. Ele apresenta apenas, mas há alguns cientistas que preferem classificá-lo como ser vivo, tá? Ele tem apenas um material genético e em volta a gente encontra ali proteínas. A gente só consegue enxergá-lo, né, através de um microscópio, não é qualquer tipo de microscópio, né, porque é bem pequeno, né. E aí a gente tem várias doenças, né, que eles podem provocar, como cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite, dengue, gripe, enfim. E uma das coisas também que acontece, principalmente, por exemplo, em relação ao vírus da gripe, é que o vírus ele tem uma certa capacidade de estar realizando mutações, né, de modificações da sua estrutura, né, realmente ali da sua composição, né? E, inclusive, é por essa questão que a gente está sempre vacinando a todo ano, na verdade, a vacina da gripe, né? Os idosos, principalmente, estão sempre sendo vacinados, porque a vacina do ano passado ela já não serve mais para esse ano, né? E uma das doenças que eu coloquei aqui para vocês, né, que eu quis especificar, foi a AIDS, né? Então, a AIDS é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Esse vírus ele vai estar atacando justamente as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. E aí a pessoa pode ficar debilitada, né, se ela realmente não fizer o devido tratamento. E para evitar, né, não tem cura, né, então para evitar qualquer tipo de contaminação, a gente precisa estar atento em relação à relação sexual com o uso da camisinha, né, é inevitável isso. Às vezes a gente tem uma certa noção de que as pessoas com AIDS são aquelas mais magras, mais fracas, debilitadas, mas nem sempre o vírus vai estar realmente manifestando ali os sintomas, né, para essa pessoa. E, inclusive, tem pessoas que tomam coquetéis e remédios, né, que permitem com que a saúde delas, na verdade, possa estar, enfim, não tão debilitada assim. Então, o uso da camisinha é indispensável. Assim como também a gente não pode compartilhar seringas, né? Quando a gente vai fazer exame de sangue, a gente precisa estar atento se realmente a seringa ela é descartável, né? Enfim. Bom, na primeira questão vem falando assim: como a AIDS pode ser comprovadamente transmitida? Por relações sexuais sem camisinha com pessoas contaminadas, isso pode acontecer, claro. Por meio da picada de mosquito, isso não acontece, tá? No organismo do mosquito, o vírus ele não se manifesta, tá? Senão realmente a gente teria ali um número muito absurdo de pessoas com AIDS. Aperto de mão e abraço, a gente não pega AIDS. E pelo uso compartilhado de seringas e agulhas contaminadas, aí sim, tá? Então aqui ela só pode ser transmitida pela letra A e letra D. Na segunda, vem falando sobre a vacina, né, da gente estar sempre tomando ali os idosos todo ano. Por que seria? Pela capacidade que o vírus tem de realizar mutações, né, como eu falei, modificações. Na 3, vem falando sobre a varíola, né, que a varíola ela foi erradicada, e pergunta qual foi a principal medida, né, para essa erradicação da varíola. E nesse caso foi a vacinação, tá? Se a gente não tivesse a vacinação, a gente não teria como erradicar a varíola, né? E a gente está acompanhando um momento em que a gente está vendo realmente a importância dessa vacinação,
A vacina, na verdade, são introduzidos ou, vamos supor, no caso aqui da gripe, vírus, né, enfraquecidos ou mortos, e no nosso organismo, esses vírus, a gente vai começar a produzir anticorpos contra esse vírus, né? Enfim, esse que a gente chama de antígeno, né? E se por acaso a gente vier a ter a doença, a gente já está com os nossos anticorpos, que são os nossos guerreiros, os nossos soldados, já prontos, tá? Na número 4, qual é o método mais difundido de prevenção contra a AIDS? Seria a camisinha. Na B, qual a importância de se realizar o teste para a detecção do vírus HIV? Primeiro, porque a pessoa possa estar fazendo o devido tratamento, né? Hoje a gente tem casos de pessoas com AIDS que, inclusive no próprio exame, a partir desse tratamento, esse vírus às vezes não consegue ser detectado. É lógico que isso não acontece com todos, tá? Não relaxem nunca, achando que a partir do remédio as pessoas vão estar livres de qualquer manifestação dessa doença, tá? Mas a gente tem algumas pessoas que estão conseguindo conviver bem com a doença justamente por conta do tratamento, né? Se não tivesse o tratamento, qualquer resfriado, qualquer gripe, de repente poderia estar derrubando essa pessoa e ela poderia vir a óbito. E outra que justamente para não estar contaminando outras pessoas, né? É lógico que, independente de se ter feito o exame ou não, né, é indispensável o uso da camisinha, como eu falei. Mas, de qualquer forma, para evitar também a contaminação em relação a outras pessoas, né? 5. Vem falando sobre a dengue, né? E a forma de reprodução do mosquito transmissor, com exceção de uma das opções. Então, limpar sempre as caixas d'água. Realmente, a gente pode estar evitando a dengue. Manter sempre as caixas d'água cobertas, a gente pode estar evitando a dengue. Trocar a água dos vasos de planta também. Secar os pratos de vasos de planta também. Só que deixar a água parada não, porque esse é o caminho, na verdade, da reprodução desse mosquito transmissor. E na 6, cite 2 formas de se evitar a contaminação por coronavírus. A gente está acompanhando bastante pela televisão, pelas redes sociais, né, que as formas da gente poder estar evitando a contaminação por coronavírus é fazendo uso, né, de máscaras, tá lavando constantemente as mãos, passando álcool em gel, né, e evitando também aglomerações. Então, vocês escolham 2 aí e coloquem aqui na opção. Na segunda, né, página, a gente tem algumas coisas falando sobre bactérias. A gente tem uma certa noção de que as bactérias são sempre causadoras de doenças, mas elas têm várias funções muito benéficas para a gente, né? Como, por exemplo, algumas delas são decompositoras, né? Então, por exemplo, a gente deixar cair, vamos supor, uma laranja, né, do pé, a gente vai ver que depois de um certo tempo ela vai começar a se decompor, né? Então, esse processo de decomposição, essas bactérias, juntamente com alguns fungos, vão estar devolvendo esses sais minerais para o solo. Isso daí é fundamental, tá? Outra questão é que existem algumas bactérias que elas ficam no sistema digestório de alguns mamíferos, né, colaborando ali para a digestão, porque esses mamíferos eles não conseguem quebrar a celulose. E aí não conseguiria, na verdade, absorver o que na íntegra essa célula poderia estar oferecendo. Tanto que os bois, né, eles comem ali os vegetais o dia inteiro e eles conseguem engordar. A gente, por sua vez, mesmo a gente conseguindo realizar poucas, enfim, quebras e tudo mais, mas a gente não consegue de fato absorver o que essa célula poderia estar oferecendo na íntegra, né, para a gente. Então, o que acontece? Quando o filhote nasce, a própria mãe, né, ela lambe esse filhote para poder receber essas bactérias. Outra questão seria em relação ao nitrogênio, né?
o nitrogênio, o gás nitrogênio, a gente não consegue absorver, ele não tem, esse gás em si não tem uma certa função para a gente. Mas existem algumas bactérias que elas estão presentes, né, em plantas leguminosas, que elas transformam esse nitrogênio, né, atmosférico em sais nitrogenados, nitrito e nitrato, que são fundamentais para a gente, para a composição das proteínas, tá? Então, na verdade, existem várias funções das bactérias, né? Bactérias também que estão na fabricação, por exemplo, do Yakult, né? Ali do iogurte, do vinagre, que elas também são fundamentais para a gente, né? Bom, então um estudante afirmou que as bactérias são prejudiciais ao ser humano, pois provocam inúmeras doenças. De fato, realmente existem várias doenças causadas por bactérias, tá? Você concorda com essa afirmação? Concordo em parte, né? Ela realmente provoca várias doenças, mas, como eu falei, existem também vários benefícios que a gente tem a partir dessas bactérias. Na número 2, que tipo de medicamento é utilizado para combater infecções bacterianas? Seriam, na verdade, os antibióticos, tá?